Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um podcast, Chama Que É Show. E como todo podcast, a gente sempre traz uma pessoa muito especial para ela contar a sua história, porque nós sabemos que a história das pessoas vale ouro. E é muito, muito bom a gente poder compartilhar esse momento tão especial, e eu tenho certeza que você que tá aí ligadinho no nosso podcast Chama Que É Show vai super curtir essa história, porque hoje eu estou com Cananda Ellen. Cananda, muito bem-vinda ao nosso podcast. A Cananda é uma pessoa muito especial, ela é química, ela é cientista, olha, gente, ela é cliente nossa do Costa Menezes, uma empresária de sucesso. E a Cananda, ela tem aí mais de 200 mil seguidores, porque ela traz esse conhecimento dela através da ciência, que ela é uma pessoa conhecida até como a deusa cientista. Gente, hoje eu tenho o privilégio de estar no podcast com uma deusa aqui, hein? Então, vocês imaginam o que vai dar esse nosso bate-papo aqui hoje com ela, com essa maravilhosa que está aqui para poder compartilhar como a ciência traz tantos benefícios por um ser humano. Muito bem-vinda, Ellen ou Cananda? Cananda. Ou deusa? Ai, você que escolhe. Você que manda aqui hoje, hein? Codinomes, nomes. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite de estar aqui batendo esse papo com você. Minha contadora mais que especial, entendeu? Porque eu tenho a honra de ter uma contadora dessa, gente, maravilhosa, que brilha. Então, tô super feliz de compartilhar minha história aqui hoje. Ai, então, gente, imagina para eu conseguir uma agenda com essa mulher, gente. Ela viaja aí o mundo inteiro, ela fala, assim, desse assunto, que é um assunto, assim, que traz muito resultado, né, Cananda? É um assunto que as pessoas, quando você fala em ciência, gente, é algo, assim, extraordinário. E eu tenho certeza que você, para chegar onde você chegou, você tem muita história boa aí para poder compartilhar com a gente, né? Super. E hoje eu já quero começar aí para que você conte. Então vamos começar a conhecer essa deusa que tá aqui na minha frente, que tá linda, maravilhosa. Porque cada dia que eu me encontro com ela, gente, eu fico assim, surpresa. Porque é cada look que eu vou te contar. E eu quero que você compartilhe hoje com a gente um pouquinho da sua infância aí. Como começou aí essa Cananda, essa deusa? Conta um pouquinho para nós sobre a sua infância. Bom, eu sou de Salvador. Eu moro aqui em São Paulo há 2 anos, mas eu sou de Salvador. E quando eu era criança, eu morava no subúrbio de Salvador, em Plataforma. Minha família toda ainda mora lá. Eu sempre tive uma família incrível, assim, grande. Os meus avós foram grandes pilares também para os meus pais, que engravidaram cedo. Meu aniversário é semana que vem, então eu nasci... Essa época de São João é muito incrível, porque eu nasci por causa de São João. Os meus pais, eles dançavam quadrilha junina, e aí eles se conheceram, enfim, depois casaram e engravidaram de mim. E eu nasci literalmente um dia depois de São João, que é no dia 25. Então, desde criança, eu sempre tive essa referência da minha família, uma família que sempre acreditou muito na educação, como uma forma de transformar a minha vida. Então, tem uma história que eu conto de minha avó, que minha avó, ela dormiu na fila de uma escola que ela queria... Minha avó, ela dormiu numa escola, na fila da escola, que ela queria muito que eu estudasse, algumas primas minhas já estavam estudando, que era o SESI. E ela dormiu 2 dias, porque ela sempre tentava e não conseguia me colocar. Oxe. E aí, quando ela dormiu na fila, ela conseguiu me colocar no SESI, e eu estudei a vida inteira no colégio particular. Óbvio, o SESI tem algumas bolsas parciais e bolsa integral também. E aí eu tive a possibilidade de acessar a ciência dentro de um colégio onde eu tinha essa estrutura toda. Então eu tive aula de robótica desde cedo, tive acesso a laboratórios. E aí eu sempre gostava muito de matemática, dessas coisas. Então a escola era o meu grande refúgio. Assim, a minha família sempre me deixou muito em casa para me proteger da violência dos arredores, de onde eu vivia, e ao mesmo tempo a escola era esse refúgio, era esse lugar de fé, da gente apostar do que seria o meu futuro, e eu gostava muito daquele espaço. Eu acredito que o ensino e a educação sempre me humanizou muito. Então, eu fui essa criança, eu tive muitas primas também, e aí eu vivia sempre assim, já morei com minha avó, já morei com paterna, minha avó materna, já morei com minha mãe, já morei com minha tia. Então, o negócio era aglutinado ali, né?
Aonde estava o espaço, vocês são em quantos na sua casa? Você, a mamãe, o papai? Minha mãe, ela se separou de meu pai logo cedo. Tá. E aí ela fez a família dela, meu pai fez a família dele. Eu geralmente fico na casa da minha avó materna, que é assim, a gente a avó tem que uma ficou conexão. lá na fila do SESI 2 dias, essa Não, foi paterna. a outra avó. A minha avó paterna ficou na fila do SESI, mas eu fico muito na outra avó também, que é a avó materna. E lá mora meus avós, aí sempre tem alguém lá com eles, porque eles não gostam de ficar sozinhos. Então, ou é minha mãe, ou alguma prima. Então, a gente sempre gira ali na casa dos meus avós. Aí, sempre que eu vou pra Salvador, eu fico lá com eles. E aí eu tenho que passar na casa de todo mundo. E eu nunca consigo ficar uma semana. Se eu for ficar uma semana, eu falo, meu Deus, como é que eu vou gastar uma semana em Salvador? Porque eu tenho que ver todo mundo. É gostoso. Então, você se interessou pela ciência devido a estar numa escola qual te deu a oportunidade de conhecer, de saber, e aí por isso que você escolheu aí essa profissão. Exatamente. Eu aprendi que eu gostava de ciência muito nessa época, e pela minha família, assim, minha mãe, meus avós. Meu avô é marinheiro, então minha mãe, ela sonhava em seguir carreira de exército também. Sério? E ela também é... tudo, gente. E minha mãe é muito da matemática também. Ela fez o técnico em contabilidade, que eu até te comentei, não foi? Legal. Então ela colega sempre de trabalho. Super. E aí ela sempre... Eu não tinha essa coisa de achar que as engenharias, a matemática, a ciência não era uma profissão de mulher. Porque minha mãe era a única mulher dentro dos filhos, da casa, né, de meu avô, com vários filhos homens. Ela era a única mulher. E aí ela acreditava muito nisso, de me incentivava a seguir carreira de exército. Eu falava, minha mãe, não. Concurso, eu falava, minha mãe, não, pelo amor de Deus. E a área também da ciência, porque teve uma época que eu gostava muito de dançar. Então eu gostava muito de dançar, fazia aula de dança. Minha mãe falou assim, larga esse curso aí, vai fazer o curso de TI. E aí eu fui fazer curso de TI. E gostava, e foi conhecendo e foi se familiarizando. Com tudo, com ciência, e aí a gente fala, né, eu tecnologia. acho que um ponto importante aí que você falou, né, na família da sua mãe, ela de mulher e os meninos, né, e a gente já tem um desafio muito grande para nós mulheres, né, de conseguir espaço, fazer com que as mulheres realmente ocupem cargos de liderança, né? A gente sabe que é um desafio. Até tem um pacto global aí da ONU, que eles falam que até 2030 aí, para que as mulheres realmente estejam em poder, em cargos de poder, né? De decisão. E a gente vê que os desafios, ele vem na vida da gente lá desde pequena, né? Então, é legal saber que você foi para uma escola que te deu uma oportunidade e você continuou focando isso daí dentro da sua jornada. E me fala uma coisa, quais foram, assim, os principais desafios que você teve aí dentro da carreira que você escolheu? Em algum momento você quis desistir? Conta pra gente um pouquinho como que é o seu projeto, como a gente fala, Deus é cientista, como que surgiu isso? Conta aí, que eu tenho certeza que o pessoal quer saber de onde veio aí Deus é cientista. Então, a minha história com a carreira que eu tô começando agora, porque eu considero que eu sou uma cientista bem jovem, tô iniciando, né? Tô no mestrado, depois no doutorado. Então, eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre fui muito decidida. Mas eu sempre tenho uns momentos assim de crise, de eu falar, o que é que eu faço agora? Será que eu mudo? Mas não no sentido de mudar a carreira que eu já decidi, de seguir carreira acadêmica. Eu tô muito decidida a fazer mestrado, depois doutorado, enfim. Provavelmente. De estudar, gente. Vocês têm noção, né? Eu tô cliente no meu pé, né? Principalmente essa coisa do estudo todo. Mas aí eu sempre fui professora. E aí eu migrei da área da sala de aula para a internet. Que foi esse movimento. E eu não considero que eu larguei uma coisa ou outra. Eu considero que eu transformei, sabe? É como se eu ainda sou uma educadora, só que na internet, não na sala de aula. Então, eu mudei o espaço especificamente, assim, não é mais uma sala de aula, mas eu fui pra internet. E aí, e esse momento de crise que aconteceu foi quando eu me formei. Então, eu falei, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mestrado? O que é que eu vou fazer? E aí, eu comecei a fazer umas mentorias também, pensando em como que seria a minha...
qual eram as escolhas que eu poderia fazer, que seriam escolhas assertivas. Fiz com uma professora, inclusive, do meu curso de Química, que ela era maravilhosa. E aí veio a pandemia, todo mundo se isolou. E assim, eu era aquela pessoa que vivia fora de casa. Eu estava estagiando nessa época da pandemia na polícia técnica. E aí eu trabalhava com perícia, essas coisas, mas como estagiária. Porque eu tinha acabado de me formar em licenciatura. E aí eu ia tentar ir para a parte do bacharelado, né? E aí eu tava nessa trajetória. E eu tinha pessoas ao meu redor que eram muito da arte também. Então, do audiovisual. Eu tinha muitas amigas que fotografavam, que faziam vídeos, que produziam conteúdo. Eu falei, tá, e aí, por que eu não vou pra internet? Só que eu falei assim, eu não vou pra internet só falar de maquiagem. Que é quando eu cheguei assim... Eu lembro que teve uma época que eu cheguei e de cabelo. Hoje eu até falo, né, um pouquinho, mas não é muito... É meio que um chamariz para as pessoas serem cooptadas pela ciência. Mas uma vez eu cheguei assim na capoeira e falei assim... eu produzo conteúdo na internet e tal. Ela falou assim, fala de quê? Maquiagem. A pessoa olha pra minha cara e já acha... Nunca acha que eu falo sobre ciência. Ela falou, não, ciência. Ela, ciência, que louco, que diferente. E aí foi assim que eu tomei coragem. Eu lembro que eu vi uma menina... mulher, sei lá, e ela já era engenheira da NASA. Ela é engenheira da NASA e era Miss no país dela. Eu nem lembro o nome dela agora, mas assim, na época eu falei, nossa, que diferente, né? Ela é engenheira e ela é Miss, assim, porque às vezes você fica muito com a cabeça assim fechada de que, se eu sou química, eu vou trabalhar em laboratório, eu vou trabalhar em sala de aula, ou eu vou fazer isso. E aí aquilo, ter visto ela como uma referência fez eu mexer assim com a minha cabeça e dizer, poxa, eu vou pra internet, por que não? Falar sobre o que eu sei, o que eu gosto, incentivar outras pessoas. Então, eu tinha um projeto social no subúrbio de Salvador, a gente dava aula gratuita para o pessoal entrar nas universidades, era um pré-vestibular, que durou uns 6 anos, e aí a gente tinha muito essa conexão com a nossa comunidade, falar assim, olha... A trajetória para entrar na universidade, para você se manter na universidade, é difícil. Então, tinha muito esse lugar, assim, essa veia empoderadora, sabe? Sim. Tanto dos meus alunos me incentivarem na minha trajetória, quanto de eu incentivar eles para entrarem. E aí, quando eu fui para a internet, eu levei tudo isso, toda essa minha bagagem. Que legal, né? Você vê, hoje a internet é a principal avenida do mundo, e a maior avenida do mundo é a internet. Então, hoje, tudo que você tem de conhecimento, hoje a gente tem podcast, você tem conteúdos que eu te acompanho, você está sempre colocando conteúdo e as pessoas, elas estão sempre conectadas e querendo saber, né? O que você está falando, o que você está entregando, e isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente consegue agregar muito mais informações hoje através da internet, né? Embora esse momento, esse tato que nós temos é super importante, mas hoje as coisas elas vão assim numa agilidade, numa rapidez muito grande. A internet colabora muito com isso, né? Sim. Ô, Cananda, uma outra coisa, compartilha pra gente, assim, né? Você falou aí ser uma cientista e tal, como que foi? Passou por preconceitos? Você teve aí como que foi esses desafios para você? Teve alguma superação? Algo que, igual quando você chega num local que é isso, né? Que às vezes a gente chega e você fala que você é uma cientista, aí as pessoas, né, igual, não, você veio falar de maquiagem, você veio falar de ciências. Como assim, né? Então a gente sabe que existe o preconceito, sim, a gente sabe que existem os desafios, sim. E como que foi para você aí na sua trajetória com uma profissão tão brilhante, né, igual a sua? Olha, na internet você fala os desafios? No geral, assim, quando você chega para se apresentar, para, né, apresentar o seu projeto, ou até quando você é convidada, que você chega no ambiente, você fala, porque normalmente a gente chega num ambiente e as pessoas querem saber quem é você, né? Uhum. Por exemplo, aí você fala, a gente faz um mini currículo, a gente fala quem somos, e às vezes as pessoas ficam... né, meio, será que é isso? Ou como ela conseguiu estar numa posição hoje tão importante dentro daquilo da profissão que você escolheu? Dentro da sua profissão, como que é? Tem muitas pessoas pretas, tem muitas pessoas brancas, é mesclado, você acaba sendo assim, de 30 eu sou uma, como que é isso? Conta pra gente. Sim, eu estava até vendo uma pesquisa
sobre o perfil dos divulgadores científicos no Brasil. E a maioria são homens brancos de São Paulo. São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, eu sou uma mulher negra da Bahia. Olha o desafio grande, hein? Total diferente do perfil do que são as pessoas que estão divulgando ciência. Então, eu acredito que o meu maior desafio também é justamente porque a ciência lida muito com credibilidade. Sim. E eu tava também lendo uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros em relação à ciência e tecnologia. Então, eles são interessados, mas não tem muito um aprofundamento do que é ciência, não sabem citar muito um cientista, não sabem citar tanto pesquisas, instituições de pesquisa. Uhum. E aí também tem um outro ponto de vista, que é eles confiam num cientista. Apesar de nem saber quem são os cientistas, eles confiam. Se é a pessoa, né, que tá falando, tá ali com o aval. Mas o imaginário dessas pessoas, elas sempre imaginam que são um homem branco. Então, quando a gente faz algumas pesquisas assim com alguns grupos de focais, então pede para desenhar um cientista. Aí teve uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, com 270 pessoas. Todos desenharam homens, só um que desenhou uma mulher e 3 eu não consegui identificar. E nenhum desenhou uma pessoa diferente da branca, sendo que eles deram lápis de cor de diversas cores para eles. Então, existe toda essa questão do imaginário. Eu não sou a imagem de um cientista que as pessoas costumam imaginar. E isso também dificulta mesmo essa questão da credibilidade, do ocupar esse lugar, de poder falar. Porque a própria ciência também, ela está muito dentro de um lugar de acreditar nessa ciência mais neutra. Tem uma discussão ainda sobre essa questão da neutralidade. Eu, para além de ser uma mulher negra que falo de ciência, também tento trazer uma ruptura, assim, sobre a gente falar de impacto social, de uma ciência que não está só dentro da academia, que está fora da academia. Tem coisas que são pesquisadas que são bem abstratas, assim. Então, óbvio, a ciência é toda uma estrutura. Então, por exemplo, assim como aqui tem um estúdio, tem você que está aqui na frente, mas tem a pessoa que está ali filmando, cuidando do som, outra pessoa que vai editar. Então, quando a gente também vai produzir conhecimento, muitas vezes um cientista é uma ponta de um todo. Então, são vários laboratórios com várias pessoas trabalhando para chegar em um fim que vai gerar um impacto social. Mas, muitas vezes, os cientistas, eles não veem muito bem essa realidade. Acham que é o conhecimento pelo conhecimento, assim, sabe? E isso é um grande problema, porque a ciência, ela serve para gerar impacto nas pessoas. Então, até a própria comunidade científica muitas vezes ignora os divulgadores científicos, que são as pessoas que fazem a ponte com o social, com as pessoas. E isso é um grande desafio. Na minha área, tem pouquíssimas mulheres negras falando sobre ciência. Existe, mas são poucas. E tem pouquíssimas que conseguem um alcance tão alto, assim, de ter muitos seguidores. Geralmente a gente fica ali... Os divulgadores científicos que tem que chega a 14 milhões de seguidores, são todos homens brancos, assim. Não existe. E não tem essa relação muito com essas outras mulheres. Até as mulheres brancas têm dificuldade, pra falar a verdade. E se você é uma mulher negra, então esqueça. Então, e é um desafio mesmo. E que bom que você tá num patamar que você escolheu e hoje você consegue entregar aquilo que você tem de maior conhecimento, porque você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que você faz a diferença. E aí, exclusiva, né? Que é melhor ainda, né? Assim, nesse primeiro momento. Porque você pode incentivar outras mulheres, outras pessoas também. Porque, às vezes, a pessoa cria uma própria barreira, né? Uma própria crença de não querer fazer aquilo que sonha. E eu gosto de falar muito que os nossos sonhos, eles precisam ser realizados. Se você sonha, é porque você pode realizar. Sim. Então, vem com a gente, fica perto, busca pessoas que têm... Porque eu falo, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus desafios, e isso muda a sociedade. Quando você está pronta em acolher essas pessoas. Eu fico muito feliz, né? Que eu, assim, hoje eu tô, assim, me achando nesse programa. A gente não é por nada, não, mas... Sabe quando a gente tem umas pimpolhas aí que a gente gosta e é uma pessoa extremamente inteligente, faz toda a diferença. Obrigada. Eu queria ver com você, Cananda, se você pode compartilhar algumas das principais iniciativas e projetos que você lidera através da Deusa Cientista,
algumas coisas aí pra dar, né, um spoiler aí pra galera. Bem legal. Ó, você trouxe essa questão do sonho, eu acho essa fala incrível. Porque hoje eu vi um texto bem assim, falando: se você não tá vivendo seus sonhos, você está vivendo seus medos. E eu falei, nossa, isso me deixou tão assim. Ótimo, repete. Se você. Olha lá, Lobão, repete aí, ó. Se você não está vivendo seus sonhos, você está vivendo seus medos. Foi alguém que falou, eu não sei quem foi. Que bom que você leu isso hoje, né? E me deu uma motivação, porque às vezes, por mais que eu esteja em um lugar, assim, que eu já consigo ser referência para muitas pessoas, que eu consigo incentivar muitas pessoas, eu ainda tenho muitos medos, eu ainda tenho muitos desafios, tenho muitas lutas internas que eu faço terapia, eu vou me cercando de pessoas que eu gosto, né? Que vão me ajudar nesse processo. E às vezes e aí, quando eu vi essa frase, era isso. Você tem duas alternativas. Você vai viver, mas você vai viver seu sonho ou vai viver seu medo? Né? Então, muitas vezes a gente se deixa paralisar ou vai pra trás porque a gente tá com medo das coisas e a gente tem que viver realmente os nossos sonhos. E os projetos do Deusa Cientista? Bom, eu trabalho muito com essa produção diária do conteúdo, então a gente sempre tá semanal, né? Não todo dia que eu produzo. Mas teve várias situações que foram cases que impactaram muito a minha carreira. Logo no início, eu comecei em 2020, junho de 2020, a produzir conteúdo. Em 2021, eu começo a ganhar dinheiro. Aí, quando eu começo a ganhar dinheiro, eu começo a expandir a minha equipe. Que eu falei assim, não tinha equipe nenhuma, na verdade, era tudo sozinha. Você que vendia, você que fazia, você que falava. É como todo empresário aí que às vezes começa, né, um empreendimento, ele é tudo no início. Isso, o meu iPhone, acho que era o 7, alguma coisa assim. Tudo era eu no início. Quando recebi o primeiro dinheiro, eu falei, nossa, eu vou contratar pessoas. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Vou contratar gente, o que eu puder. Eu ainda demorei pra aprender. Eu ainda tô aprendendo a delegar função, a coordenar a equipe. A Zoe também me ajuda muito. Zoe, né? A Zoe tá ali, ó. A cliente da Zoe, então já viu, né? Mas eu ainda tô aprendendo muito sobre essas coisas, mas desde o início eu já tinha essa visão muito nítida. Eu quero expandir isso aqui como se fosse um negócio, como é um negócio. E aí, depois disso, em 2021, eu fui indicada ao TikTok Awards, e aí o TikTok me indicando, eu abri muitas portas, assim, de publicidade. Eu comecei a entrar no mercado, comecei a me estabilizar no mercado. Fui indicada, fui eleita a Baiana do Ano nas ciências, pelo jornal Correio da Bahia. Baiana do Ano. E aí, mulheres da Bahia, vocês sabem quem foi eleita a Baiana do Ano? Tá aqui na minha frente, hein? Pois é. E o jornal Correio da Bahia, que é um jornal super respeitado lá no nosso estado. E depois disso, em 2022... eu me mudo para São Paulo. Em 2021 eu entro na USP. Em 2022 eu me mudo para São Paulo. E eu começo a expandir mais ainda o meu trabalho. Passo dos 100 mil seguidores. Assim, por mais que pareça uma coisa... não sei, na época, antes de chegar em São Paulo, eu não tinha essa visão de o quanto que eu podia expandir, sabe? São Paulo me ensinou muita coisa. E aí eu fui, comecei 2022 acho que não teve nada muito assim. 2022. Teve quilombo social. O pré-vestibular. Né, isso foi antes da internet. Então, teve Amigos do Bem, né? Vestibular de Amigos do Bem que você já teve lá atrás. Isso, então. Então, foram tudo coisas que você foi construindo até chegar num boom, assim, do TikTok. Pois é. Não, o pré-vestibular social foi em 2000 quando eu tinha 17 anos, a gente montou um pré-vestibular social. Eu dei aula de química por uns 6 anos. Aí eu fundei a primeira empresa júnior de química da UFBA. Aí me formei, participei de PIBID, né? Que eu ia muito para as escolas, montava clube de ciências. Aí, quando eu terminei a graduação, eu fui para a internet. Aí eu comecei a trilhar essa trajetória. Aí agora eu apresentei o GNT, a série que conta 10 histórias de mulheres cientistas brasileiras, inclusive mulheres que foram indicadas. Uma mulher que foi indicada ao Nobel de Química. Legal. Então a gente tem uma cientista brasileira que já foi indicada ao Nobel, Joana Braberheiner. E agora é isso, os projetos que estão por vir, que eu quero muito que venham. Tá vindo. É tão importante. Você vê como a internet abriu, né, outros caminhos. Você continuou persistindo e acreditando naquilo que você sempre sonhou e tá aí construindo cada dia, né? Acho que todo dia você vai construindo algo diferente, algo que faz a diferença, mesmo com medo, vai com medo mesmo.
Eu falei aí, eu postei algumas coisas até no meu canal, o pessoal rindo lá, que eu estive na Disney, fazendo lá todo um estudo mesmo, um projeto, inclusive que a gente vai lançar, né, isso no dia 27 de agosto aí no nosso evento. E aí tem lá as montanhas russas, né, que o pessoal tem medo, a gente tem medo, são desafios, então assim, a gente precisa vencer, né, esse medo, pra gente, porque assim, o tempo vai passar de qualquer jeito, né, Cananda? O tempo vai passar, então você decide como que você quer fazer com que esse tempo, né? O que você quer aproveitar desse tempo? Que você vai ter o seu dia a dia, que você vai ter as coisas. É super interessante a gente poder compartilhar isso com você. A gente falou dos amigos do bem, né? A gente falou do quilombo social, né? Como que era isso, quilombo social aí? Então, o quilombo era justamente esse pré-vestibular, porque lá na Bahia, quando... Assim, tem muitos pré-vestibulares ou instituições que são focadas para pessoas negras. E aí eles chamam de quilombo educacional. Tá. E aí o meu era o pré-vestibular social Quilombo Amigos do Bem. E aí era pré-vestibular, era focado em estudantes que quisessem ingressar na universidade. Assim, era gente de ensino médio, do terceiro ano do ensino médio até, já tive aluno assim de 45 anos que entrou na UFBA. Porque nunca é tarde para você realizar o seu sonho. Super. Nunca é tarde. Nunca. Então você precisa só estar perto de pessoas que vai te ajudar, te orientar. Eu sempre falo, você precisa estar num ambiente, né, que muda, né? Às vezes o seu pensamento, onde você vê, poxa, as pessoas conseguiram, porque todo mundo é capaz, né? Todo mundo é possível. Tem dificuldade? Tem, mas a gente precisa acreditar. E eu imagino você falando aí com essas pessoas que estavam buscando um sonho, né, de estudar, de fazer uma faculdade e tudo mais, e você fazer parte disso daí. Eu acho que deve ser, assim, muito gratificante quando você volta nesse ambiente. Sim. E vê quanta coisa que mudou e quanta coisa que alterou e super. Que foi crescendo, porque eu acho que esse projeto ele vai crescendo cada vez mais, né? Super. Assim, eu sinto... Assim, tinha épocas que eu sentia até saudade dos meus alunos. É gostoso ser professor. Super. Tem ali o paparico dos alunos, é uma coisa legal. E, gente, é algo assim extraordinário, né? A pessoa que ensina o outro, acho que é a melhor coisa que existe no mundo. É você você poder aprender com pessoas que estão prontas a ensinar. E aí é um orgulho. Você fala também, eu tava até lendo aí, gente, porque olha, para você poder falar de ciência, imagina, né? Não é bastante assunto. A gente teria aí um dia inteiro, a gente pode fazer um evento só para falar de ciência, né? Vamos. E aí você comenta muito que a ciência, você vincula muito a ciência à ancestralidade negra, né? Você pode explicar pra gente como que é essa conexão, o que você acha na sua concepção sobre esse assunto aí para o pessoal? É porque a gente aprende muito na escola sobre a ciência, a história, a filosofia europeia, a história branca. E antes da colonização, antes da escravização, os povos indígenas aqui nas Américas e os negros em África, eles já produziam suas formas de ver o mundo, de interagir com a natureza, os seus próprios conhecimentos, e a gente literalmente ignora, e isso afeta muito a autoestima da população negra no nosso país. Inclusive, a gente até age como um país colonizado até hoje, o Brasil. Eu ainda acredito muito nisso, pela maneira como a gente educa as pessoas aqui no nosso país e a percepção que a gente tem de conhecimento e de ciência. Então, eu, em vários momentos assim no meu perfil, eu falei sobre a ciência produzida no Egito Antigo, que, enfim, foi uma das civilizações assim mais antigas e que construiu muito conhecimento, coisas que a gente tem até hoje, assim. E que alteraram-se poucas coisas, foram adicionadas tecnologias, algumas coisas nesse sentido, mas o princípio mesmo do conhecimento eles já estavam discutindo há 3.000 anos antes de Cristo, e que a gente não pode ignorar, né? O quanto que essas populações ali no continente africano que são negras, elas contribuíram para a construção do mundo que a gente tem hoje. E aí a gente hoje simplesmente não consegue associar um cientista a uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, porque a nossa educação realmente só enviesou para que a gente soubesse sobre a Europa. E aí um dia desse eu estava até uma percepção assim, agora tirando do foda. Tirando as questões que eu já falo, que eu pesquiso, falando de uma conversa que eu tive com uma menina que estuda lá na França.
E ela é brasileira, ela falou, nossa, eu passo muita raiva na aula de história aqui. Porque ela disse que lá os europeus falam que eles nem queriam colonizar os indígenas, eles nem queriam escravizar os indígenas. Eles que pediram, assim, uma coisa meio assim. Absurdo. Eu falei, nossa, que absurdo mesmo. E até hoje o Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de falar sobre que foi um processo violento mesmo e que a gente precisa fazer uma reparação, tanto através da educação, econômica, em vários sentidos, e também resgatar essas pessoas para que elas também se sintam protagonistas da produção de conhecimento, né? Tenham acesso à educação de qualidade. Então, eu sempre trago esse paralelo entre o passado, né? Tudo que essa ancestralidade contribuiu, essas pessoas negras escravizadas que foram trazidas para aqui, muitas vezes eram um engenheiro, era um arquiteto em África, era um matemático, enfim, eram pessoas que tinham suas formas de viver, reis, rainhas, né, porque também tinham sociedades monarcas lá, e que foram trazidas para cá e que tinham conhecimentos, mas que foram colocados na condição de escravo. Uhum. E aí, muitas vezes, também eles pegavam pessoas que tinham... tem algumas correlações com a região que foram buscadas essas pessoas escravizadas e a região que eles foram colocadas, tipo mineração. Era uma técnica que era muito dominada no continente africano e que aí trouxeram essas pessoas para Minas Gerais, ali a Costa da Mina, para trazer um pouco sobre... que já tinham pessoas que dominavam essa técnica. Então, assim, quando eu trago essa valorização desse conhecimento ancestral, é também para a gente pensar qual o novo mundo que a gente quer construir. Uhum. Então, um mundo que seja menos destrutivo para as pessoas, para a natureza e para o que a gente tem hoje. E a valorização mesmo, o respeito a essa história, né? Que muitas vezes foi tratada como legal, nada. Né? As histórias, elas devem ser respeitadas, né? E a gente precisa mesmo sempre falar de... Além de ela ser respeitada, ela precisa ser verdadeira, né, Cananda? Uhum. Então, eu falo que esse nosso podcast Chama Que É Show é com esse intuito, da gente falar de histórias verdadeiras. São pessoas que estão vivendo. Isso que você está compartilhando é algo que você está vivendo, que é o seu dia a dia, que é aquilo que você buscou. E é muito importante, né? A gente estudar. Você... Até esteve na África, né? Esse período. Como foi sua experiência lá? Conta pra gente. E aí, você já tinha um plano de ir? Foi surgindo conforme foi aparecendo as coisas? Aí veio surgindo oportunidades? Conta pra gente. Nossa, eu sempre sonhei em fazer intercâmbio. E aí, eu nunca achei quando que eu poderia fazer isso, né? Eu tenho família na Bélgica, eles até falaram, vem pra cá, mas era uma coisa assim, meio difícil, porque uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir fazer. Né? Você querer, mas como que tá? E aí, quando uma vez eu fui fazer uma pesquisa, assim, em umas agências e tal, aí falaram assim, você já pensou em ir pra África do Sul? Eu falei, não. E aí, pronto, plantaram essa semente na minha cabeça. Opa, peraí, não, mas... Aí eu comecei a entrar, assim, na África do Sul, via tudo que tinha lá. Falei, velho, eu vou ser muito feliz aqui. E aí, quando eu tive a possibilidade de ir, eu me conectei com uma amiga que tava morando lá. Ela, enfim, uma grande amiga, eu amo muito ela. A gente também se conheceu em Salvador, uma passagem super rápida. Depois ela começou a trabalhar como modelo, viajou o mundo e parou na África do Sul por um tempo. E coincidiu que na época que eu ia pra lá, ela tava lá. Então ela me ajudou muito pra eu ir pra lá, me incentivou muito. E assim, foi um momento... A experiência foi... A África do Sul, assim, eu já sabia da história um pouco, mas eu ainda tive algumas coisas que eu gostei muito e outras coisas que me decepcionaram muito. Juntou ali as duas coisinhas. Porque... o país em si teve esse processo todo de apartheid, então as pessoas brancas lá são bem brancas mesmo, e loiras de olhos azuis. Você vê muita gente assim, é diferente do Brasil, que é uma coisa miscigenada. E aí tem regiões em que você vê só pessoas brancas e região em que você vê mais pessoas negras. Então eu fui numa expectativa de conviver muito mais com a história de pessoas negras e tudo mais, mas ainda assim a gente percebe que a mesma violência que eu vejo no Brasil, eu consigo ver na África do Sul, mas com esse movimento de segregação. Então isso pra mim foi muito nítido, assim, e ver que as pessoas ricas lá são as pessoas brancas e as pessoas pobres são as pessoas negras, mas ao mesmo tempo também eu consegui me conectar muito com a música. Então lá tem o Amapiano, que é uma música que eu
Curtir, o né, ritmo que gente? eu amo. A vida também não é só de trabalho, né? Sim. A gente tem a oportunidade aí de conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Super. O vinho de lá é maravilhoso, é um dos melhores do mundo. Nossa, Muito bom. que legal. Eles têm uma região ali que só tem vinícola, assim, Stellenbosch, outras regiões. Ai, que legal. Muito, muito gostoso. Eu estudei também na Universidade de Cape Town, que é a melhor da África, então assim, estudei inglês lá, minha professora era fantástica. Então eu vivi, tá? Eu fiquei, falei, nossa, eu vou trabalhar, mas eu vou viver. Mesmo os dias que você estava lá. Que legal. E como que você vê hoje, né, as mulheres, né, hoje do seu segmento, né? Como que você vê elas hoje e no futuro? Qual que é a visão que você tem, assim, da representatividade, a visão do futuro aí dentro do seu segmento? O que você pensa? Eu acredito que as instituições estão sendo cobradas de que a gente precisa ter uma equidade em relação aos espaços. Então, eu sinto uma esperança de que a gente mude mesmo esse cenário, sabe? Que a mulher não fique só associada ao cuidado, que a gente tenha contadoras, que a gente tenha cientistas, as mulheres na área da tecnologia. Porque muitas dessas coisas de matemática, química, física, IA, tá muito associada aos homens, porque acredita-se que são áreas difíceis e que de gênios. Como vai ser isso? Não. E que as mulheres estão mais associadas ao cuidado. Isso é real mesmo. Eu tenho uma professora que ela fez uma pesquisa lá na Universidade de Colômbia sobre as mulheres negras na física. E aí ela fez um recorte de que as mulheres estão menos nessas áreas exatas. Por quê? Porque as mulheres são mais na área de saúde, medicina, educação, porque socialmente a gente convencionou dizer que as mulheres são mais associadas ao cuidado, né? Aquela coisa da mulher que tá na cozinha, ela se ramifica para outros espaços. Então, assim, eu acredito muito que eu tô numa geração que não aceita mais muitas outras coisas, assim, que não aceita tanto racismo, que não aceita tanto machismo. Obviamente que nada é mágico, sabe? São anos que estruturaram pra gente chegar nos dados que a gente tem hoje de menos mulheres no cargo de liderança, etc, etc e tal. Mas eu acredito que a gente está tendo uma sociedade muito mais sensível e a internet é um espaço que permitiu isso também, porque a gente tem vozes, né, diferentes ali que mostram a realidade, que falam sobre suas verdades. Então, a gente não tem... Óbvio que quem, como eu falei, né, na divulgação científica, a maioria das pessoas são homens brancos do Sudeste. Então, a narrativa deles é muito diferente da minha. E a quantidade, o alcance que eu tenho é muito diferente do deles. Eles têm, assim, um alcance gigante. Então, mas tem essa contrapartida de que, por mais que seja maior do que o outro, a gente ainda está construindo, sim, um cenário, uma realidade que vai ser melhor, que vai ser mais equânime em relação a gênero, raça e outras coisas. É muito, muito, muito importante essa sua fala, porque você vê, temos aí profissionais, né? A minha profissão mesmo da área contábil, gente, lá atrás, em 1946, o pessoal tinha uma visão tão diferente, e era uma profissão também muito masculina, e hoje a gente já tem aí, que a gente já vê que a maioria já está indo, as mulheres estão ocupando esse espaço, e eu acho que nós mulheres precisamos juntas escrever uma história diferente, né? Para que essa geração que está chegando, para quem está vindo, e olhar e realmente nós sermos mulheres que inspiram outras mulheres, né? Que encorajam, porque às vezes tem isso, né? Às vezes ela cria uma dificuldade porque ela vê muito mais dificuldade e aí ela não quer enfrentar os desafios. Então, nós mulheres precisamos juntas fazer a diferença e cada uma escolher o seu sonho e seguir, né? E batalhar para isso e fazer o que tem que fazer. Eu dou risada, né? Quando eu falo isso, que eu falo assim, nós somos sensíveis, nós temos algumas coisas, mas tá tudo bem. Mas nós temos capacidade, nós temos conhecimento, nós temos vontade. Aonde tem mulher, que eu sou a defensora aí das mulheres, eu falo, tem carinho, tem cheiro, tem abraço, tem amor, tem aconchego, né? Então, fora todo o conhecimento e a competência que as mulheres têm, ainda tem esse mesclado aí de amor, de carinho, de atenção, de abraço. Então, eu acho que isso já faz toda a diferença, né? Para uma sociedade, de você olhar para outras mulheres e essas mulheres te inspirar para que você continue aí. Eu acho que a gente vê histórias de mulheres que conseguiram
tem que ser libertadora para outras mulheres, no Sim. sentido de dizer, nossa, eu também consigo, isso aqui também é para mim, eu também posso, sabe? Eu consigo e eu mereço. Dá licença que eu tô passando? Abre alas que eu tô passando? Dá licença. Eu tenho uma irmã e ela é muito essa energia. Porque eu e minha prima, a gente alisava o cabelo, tinha umas questões assim, muito de inferioridade. Aí a gente cresceu assim, enchendo ela de informação. E ela é muito assim, ó. Não, ninguém mexe nela. Ela é incrível. Ela chega na escola, dá conselho pra todo mundo. A professora, ela começa a falar sobre. Na aula de matemática, começa a falar sobre o Egito Antigo. A professora olha pra ela e fala assim: de onde essa menina saiu? Porque é uma outra coisa quando você tem referências e você também recebe esses estímulos, sabe? Então eu acredito muito nisso que você trouxe, da gente se apoiar mesmo, porque a mulher, a gente tem muito essa relação com a insegurança, com o não pode. Às vezes fica dependendo da validação do outro, né? Sim, e não precisa, né? Olhe pra você, faça o seu autoconhecimento. Eu sou psicanalista e eu sempre falo, gente, se autoconheça. Vê o que você quer pra você. Né? Quem é você? Né? Porque essa pergunta é uma pergunta que dá palpitação em qualquer ser humano. Quem é você? A pessoa já começa a ficar desesperado. Então, assim, tenta se autoconhecer para ver para que caminho você quer seguir. E tenha mesmo, seja rodeado com pessoas que te ajudam, igual a gente conversando aqui, a Cananda, ela tem uma profissional da contabilidade para ajudar, ela tem uma terapeuta, ela tem um profissional de RH para estruturar a empresa dela, e assim você vai buscando pessoas para poder te ajudar, porque você não precisa saber tudo. Você precisa estar com pessoas que te ajudem a você chegar num patamar maior e melhor, e de uma forma segura, de uma forma que você consiga trazer outros resultados. Então, acho que isso faz a diferença aí pro ser humano, né, Cananda? Sim, Cananda ou deusa, tá, gente? Acho que Deus é mais chique, assim, de falar, né? Porque você fala assim, nossa, é a história dessa deusa aqui na nossa frente. Ô, Cananda, tô sabendo aí que vai explodir uma coisa muito especial aí para 2024, porque assim, ó, ela acreditou, ela continuou fazendo o trabalho e aí aparece gente de tudo quanto é lado aí que chama essa mulher, além de linda, com um sorriso desse, não tem como, não existe ela chegar no ambiente... sair com a autoestima lá em cima. Não tem como ela chegar num ambiente e esse ambiente não ser transformado por esse sorriso que você tem. E você vai explodir num canal aí, hein? Conta pra gente! Ou pode contar ou não pode contar? Eu não sei se é segredo, que eu não recebi o meu briefing, se eu posso falar ou não. Ai, meu Deus, então vamos deixar... Então vamos deixar pra contar depois. Vão lá me acompanhar no @Deus o Cientista, que vocês vão ver que esse mês de junho eu tô fazendo uma gravação semana que vem de um programa. Vai. Gente, ela vai pra um lugar aí que eu tô aqui, ó, toda animada, né? Porque assim, gente, eu tenho que falar que é minha cliente, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. E eu falo pro time, gente, é isso aí. A gente tem que trabalhar pra poder atender o cliente da melhor forma, pra que esse cliente cresça, para que esse cliente voa, porque estamos num foguete que a gente só entrou e não perguntou que lugar que a gente vai sentar, né? Só entramos e vambora. Foguete não dá ré. Não, ele não dá ré mesmo, né? E você fala... Gente, é tanto assunto e o tempo passa tão rápido. Você acredita que o nosso bate-papo já tá acabando? E sério? eu tô tentando aqui encaixar as perguntas pra gente poder passar aí pro pessoal, que é sempre legal, porque esse podcast aí, o pessoal tá assistindo mesmo, as pessoas estão levando a sério, tô recebendo um monte de mensagem, de incentivo mesmo, das pessoas que se sentiu motivadas em continuar. E isso faz toda a diferença, viu, Cananda? Eu acho que você, que esse sorriso lindo aí aqui hoje vai bombar aí no dia que a gente colocar no ar aí pro pessoal. Me fala uma coisa, depois que você vai gravar, depois aí ela vai voltar, porque aí ela vai gravar, fazer tudo, depois ela vai gravar um outro podcast, né, que ela vai poder contar tudo o que aconteceu nessa nova experiência aí pra gente. Vocês seguram que vocês vão gostar. Segura que vocês vão gostar. E eu queria que você falasse mesmo para os nossos ouvintes, especialmente os jovens, né? A gente está falando com um público jovem aí, embora, né, a gente vê que é uma geração bem diferente, uma geração que está aí buscando algumas coisas, mas às vezes se sente muito inseguro, às vezes não quer prosseguir. Então eu queria assim que você mandasse assim um recado para esses jovens, para esses estudantes, para essas pessoas que sonham, porque nós estamos falando com uma cientista aqui de primeira linha, uma professora, estuda
doutorado, Mestrado. mestrado. Então, assim, a gente está falando com uma pessoa que tem um conhecimento super importante. Então, manda um recado aí, ó, explora essa câmera aí, bora falar com o pessoal. Se eu puder dar um conselho para a juventude hoje, busquem conhecimento e acreditem que educação pode transformar cada um de vocês. Eu tenho visto muito uma juventude que tem sonho de ser digital influencer, de ser criador de conteúdo, e eu acho incrível, tem que ser mesmo, mas a gente não pode cair na fantasia de que é um conteúdo superficial, que é uma vida fantasiosa. Qualquer área que vocês quiserem seguir, educação, ciência, moda, comédia, qualquer área, você vai precisar estudar para que você tenha um trabalho consistente, para que aquilo ali dure. Geralmente, criadores de conteúdo são grandes negócios, né? Eu tenho uma estrutura de contabilidade, agência, equipe para editar vídeos meus. Então, as coisas não são feitas aleatoriamente. Você precisa de um estudo, você precisa buscar conhecimento. Então, não quero saber de ninguém largando escola e universidade porque quer ser digital influencer. Eu me sinto muito responsável nesse processo mesmo, porque eu vejo uma juventude que se inspira no meu trabalho, que quer seguir essa carreira, e eu acho fantástico, mas não esqueçam, a educação é uma forma fantástica de transformar a sua vida. Então, nunca deixe isso para trás. Então, gente, olha que recado maravilhoso. Você pode fazer o que você quiser, buscar a profissão que você quiser, mas nunca esqueça que buscar conhecimento é o fundamental. Né? Não adianta você, eu quero... Não, você precisa buscar conhecimento. E você, quando você busca um conhecimento, você traz esse conhecimento à prática, você compartilha esse conhecimento e você faz com que transforma de uma forma que fica a diferença muito melhor. Né? Então, eu acho que o conhecimento é tudo, né? A gente tem que estudar todos os dias, a gente tem que buscar isso aí, é tão importante, né? Super, super. Cananda, é um enorme prazer estar com você aqui com a gente. Sim, obrigada. Você falando aí de um assunto tão legal, tão interessante, uma profissão aí que eu quero pôr na gente, Deus é cientista, uma profissão tão importante. Sim. Fico muito feliz e emocionada, eu me emociono com todos os meus podcasts, porque eu vejo que todo mundo tem uma história que vale ouro. A gente sabe as dificuldades que você enfrentou para você poder conseguir estar onde você está, as que você enfrenta, mas o mais importante, você não deixa com que nada tire o seu sorriso, tire a sua beleza, você se vê uma pessoa importante, você vê que você faz a diferença onde você está, e eu acho que isso é o que é transformador. Então, que você continue mesmo buscando seus objetivos, entregando aquilo que você tem de melhor para entregar para as pessoas que buscam isso, porque eu tenho certeza absoluta que você vai muito mais além daquilo que você imagina, que você vai conseguir conquistar coisas às vezes que você nem passou pela sua cabeça ali quando a sua avó ficou naquela fila de uma escola para conseguir uma vaga para você. Então, o desafio começou ali. Então, essas pessoas que começou a escrever a nossa história, a compartilhar ali algo diferente, já fez toda a diferença. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo, muito agradecida por você compartilhar esse tempo com a gente, que o seu tempo vale ouro, né, gente? Hoje, o que as pessoas mais valorizam são o tempo mesmo. A gente está numa situação que o tempo aí é para todo mundo, e você ter falado aí um pouquinho de você e desses sonhos aí que você tem falado aí para todas as pessoas que estão ao seu redor. E eu vejo que as pessoas fazem questão de estar perto de você, igual eu faço questão de estar perto de você e de poder contribuir para o seu crescimento aí no que for preciso, viu? Muito, muito obrigada mesmo. A gente vai compartilhar aí o seu Instagram, a sua conta de você, fala o que você tem aí, aproveita esse momento para o pessoal te seguir, para a gente fazer barulho. Faz barulho mesmo! Obrigada pelo convite. Depois dessa finalização, gente, aqui com uma psicanalista, você sai como? Já tô pronta para gravar o programa da semana que vem, entendeu? Tá pronta. Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui compartilhando a minha história. Me sigam no @deusocientista. Eu tô no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Eu uso o Twitter, mais ou menos. E também tô no YouTube.
Então é isso, me sigam lá que a gente entrega conteúdo de qualidade. Ai, obrigada, gente. E vocês não deixam de compartilhar o nosso podcast de Chama Que É Show. Não esqueça de trazer as pessoas assistir. Aproveita para assistir, ouvir, né? Ouvir no carro, ouvir em casa. Pegar essa história de hoje, compartilhar com outras pessoas. Me siga lá nas minhas redes sociais, Rosângela Costa Menezes, o nosso canal do YouTube Chama Que É Show, porque a gente está aqui para poder, a gente chama energia, chama alegria, chama prosperidade, chama conhecimento. O chama de hoje foi o conhecimento, hein, ó, que fica essa dica aí, buscar conhecimento, né? E o show que você é responsável de fazer aí um show da sua vida, da sua história, e eu tenho certeza que a sua história vale ouro. Muito obrigada aí por vocês estarem com a gente e nos siga na rede social e vamos junto porque chama que é show!